Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. 14 e 15, nós vamos ler alguns versículos nesses capítulos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Antes de fazer a leitura, só gostaria de lembrar que o culto infantil está sendo realizado também. Se os irmãos querem levar seus filhos, já está iniciando. Marcos capítulo 14, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 32. Então eles foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está tão triste que está a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E alguns começaram, agora versículo 65, capítulo 14, versículo 65. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: profetiza. E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Agora capítulo 12, a partir do versículo 12. Capítulo 15, a partir do versículo 12. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? E novamente eles gritaram: crucifica-o! E Pilatos lhe disse: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-o então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. E começaram a saudá-lo: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam. Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe de roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas, para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja de vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Amém. Os irmãos podem tomar assento.
Nós lemos aqui um trecho bastante extenso da paixão de Cristo, do Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, segundo os estudiosos. E todos esses textos que nós lemos aqui, eles têm uma coisa em comum. Todos eles nos falam dos sofrimentos de Jesus Cristo. Seja esse sofrimento físico, vocês viram que eu li aqui sobre Jesus levar socos, bofetadas, sobre Jesus ter recebido uma coroa de espinhos, sobre ele ter sido crucificado, sobre ter sido espancado. Leram também sobre o tempo que ele ficou na cruz sofrendo, e também leram da angústia de Jesus no Getsemane, ou seja, aquele sofrimento, digamos assim, psíquico, espiritual. Jesus estava angustiado, ele estava triste ao ponto de morrer. Era uma situação, digamos, de uma depressão momentânea, alguma coisa assim que ele estava passando, um sofrimento intenso. E ele pede para que Deus, se possível, afaste aquilo, aquele cálice, aquilo que ele estava prestes a passar, mas ele confia, apesar disso, na sabedoria e soberania de Deus, e pede para que seja feita a vontade de Deus e não a dele. E assim, então, essas passagens que nós lemos nos falam do sofrimento, e elas são muito conhecidas de todos nós. Todos nós já ouvimos falar sobre a paixão de Cristo. Todos nós, provavelmente a maioria de nós, já vimos também aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que mostra com um realismo, talvez até mais do que realismo, que tem ali naquelas cenas terríveis que nós vemos do sofrimento de Cristo. Agora, por que eu resolvi fazer essa pregação sobre o sofrimento de Cristo? Vejam, todos os evangelhos, sem exceção, nos falam do sofrimento de Cristo. As cartas, sejam paulinas ou gerais, também nos falam que Cristo sofreu. O livro de Apocalipse nos diz que digno é o Cordeiro que foi morto. Também, portanto, nos fala do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo perpassa todo o Novo Testamento. E cedo na história da igreja cristã surgiu uma tradição de meditar a respeito do sofrimento de Cristo. Infelizmente, essa tradição de refletir e de meditar nesse sofrimento acabou, principalmente a partir da Idade Média, se degenerando numa série de práticas às vezes até antibíblicas, de autoflagelação, práticas nas quais as pessoas às vezes malhavam Judas, ou choravam, baixando no peito, e se compadeciam, tinham compaixão de Cristo, como se Cristo fosse vítima de uma grande injustiça. Mas essa não é a forma correta de meditarmos a respeito dos sofrimentos de Cristo. Existe uma forma pela qual nós podemos meditar, podemos aprender a respeito desses sofrimentos, uma forma que é muito produtiva e muito útil para a vida cristã. E é sobre isso que eu gostaria de falar, portanto, nessa noite. Nesse sentido, essa mensagem ela vai ser um pouco diferente do que nós normalmente fazemos aqui, porque normalmente nós pegamos um texto, expomos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Mas eu não vou me concentrar aqui nesse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos aqui é apenas para ilustrar os sofrimentos de Cristo. E eu quero falar um pouco a respeito disso, e não vou me ater, portanto, aos detalhes do texto. Mas ao final, os irmãos vão entender por que eu fiz isso. Mas de qualquer forma, portanto, se dizemos que o sofrimento de Cristo, meditar no sofrimento de Cristo, pode ser muito proveitoso para nós como igreja, para nós como cristãos, em que sentido, portanto, isso pode acontecer? Muito bem, o sentido no qual devemos meditar no que Cristo padeceu, deixa eu tentar encontrar a expressão correta. Nós podemos meditar da melhor maneira sobre o sofrimento de Cristo se nós conseguimos nos enxergar nesses sofrimentos que Cristo padeceu na cruz. Em outras palavras, nós olhamos para a cruz e vemos ali uma pessoa que sofreu. Mas por que aquela pessoa sofreu? Por que ele padeceu esses sofrimentos horríveis, essa tortura e essa morte tão cruel? Todos nós sabemos que não foi uma coincidência infeliz do destino. Todos nós sabemos que Jesus não foi um simples mártir. Todos nós sabemos que havia um propósito. Mas o fato é que quando nós olhamos para a cruz, olhamos
e pensamos no que Cristo padeceu lá, nós devemos de alguma maneira enxergarmos a nós mesmos naquele lugar. Nós deveríamos ter estado naquele lugar, nós deveríamos ter sofrido o que Cristo sofreu, e não só por um momento, mas por toda a eternidade. Por quê? Porque a cruz nos mostra aquilo que nós somos, mostra a nossa natureza pecaminosa. Por muito tempo, filósofos, teólogos, pastores dizem que a essência da sabedoria é o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Mas, Calvino já dizia, o conhecimento de Deus está profundamente interligado ao conhecimento que nós temos de nós mesmos. Eu não posso me conhecer sem conhecer a Deus. E da mesma forma, eu não conheço a Deus se antes eu não me conhecer à luz do próprio Deus. É quase como que um círculo. Para que eu me conheça a mim mesmo, eu não devo olhar para dentro de mim mesmo. Um exercício de anamnese, um exercício psicológico. Eu quero me conhecer, quero me autoexaminar. Eu não devo procurar uma essência em mim mesmo. Eu devo, na verdade, olhar para fora de mim. Eu devo olhar para Deus. Lutero, complementando o que Calvino fala, ele vai dizer que Deus se dá a conhecer, não meramente na sua criação, nas obras maravilhosas que ele fez, ou nos milagres que ele realizou e continua a realizar até hoje. Deus se deu a revelar especialmente num lugar, e é na cruz. Por isso Paulo vai dizer que nós pregamos a Cristo e este crucificado. Paulo não vai dizer, não fala que a essência da sua pregação é o Cristo Todo-Poderoso, sabemos que Cristo é isso. Paulo não está pregando aqui no Cristo que faz milagres, sabemos que Cristo faz isso. Mas a essência da pregação cristã e da pregação paulina é o Cristo crucificado, é a cruz. E portanto, Deus se revelou essencialmente na cruz. Eu já falei isso uma vez aqui numa pregação, falei há 2 semanas atrás também no Labrir, quando falei sobre espiritualidade, lá em Novo Hamburgo. Essa questão de que Deus resolveu se revelar na cruz, portanto, se Ele se revelou na cruz, Ele quer ser conhecido em meio ao sofrimento. Ele quer ser conhecido na sua fraqueza. Vejam, aquele é o ponto de partida para fazermos teologia, aquele é o ponto de partida para conhecermos Deus. Nós não conhecemos Deus simplesmente olhando para a natureza, olhando para a grandiosidade das montanhas e dizemos, puxa, como as montanhas são maravilhosas, então Deus é poderoso e supremo. Sim, é verdade, isso é verdade, mas isso não nos revela Deus verdadeiramente. Isso não nos revela quem Deus é para nós. Isso não nos revela o Deus que nos salva. Eu só conheço Deus verdadeiramente. Eu só tenho conhecimento de Deus suficiente para a minha salvação quando eu olho para a cruz. É a partir da cruz, portanto, que eu tenho conhecimento verdadeiro. Portanto, se nós queremos nos conhecer, primeiro nós temos que olhar para Deus. Mas para conhecermos a Deus, não devemos olhar para Ele diretamente, devemos olhar para a cruz. Devemos olhar para o Deus crucificado. Devemos olhar para o Filho de Deus, que sendo igual a Deus, se fez homem e morreu por nós. É somente assim, portanto, que nós vamos ter um autoconhecimento verdadeiro. Por isso os reformadores, tanto Lutero como Calvino, eles vão rejeitar a perspectiva de que o ser humano pode se conhecer a si mesmo à parte de Deus. O que a ciência faz, o que o iluminismo, as ideologias propõem hoje no século XX, pode descobrir alguma coisa sobre o ser humano, mas nunca vai ter uma visão completa e integral do ser humano. O ser humano nunca vai se conhecer a si mesmo se ele não olhar para Cristo antes de olhar para si mesmo. Todo conhecimento, portanto, de nós mesmos deve partir por isso. E é por isso que faz sentido nós olharmos para a cruz, porque a única maneira de obtermos o verdadeiro autoconhecimento é olhando para a cruz, porque a cruz revela o que nós somos. E o que a cruz revela que nós somos? A cruz revela uma verdade fundamental que a nossa sociedade infelizmente tem se esquecido. A verdade de que todos nós, sem exceção, somos pecadores. A verdade de que todos nós somos dignos do juízo e da ira de Deus. E portanto, eu olho para Cristo sendo insultado, eu penso em Cristo sendo cuspido, humilhado, debochado. Eu olho para isso e tenho que olhar para pensar que eu mereci estar ali. E eu tenho que pensar também que isso acontece pelo fato de que Ele está carregando os meus pecados.
E não os pecados de outras pessoas, não o pecado de pessoas que são más, ou que são mais más do que eu, ou que eu penso que são mais más do que eu. Vejam, os apóstolos já disseram, quando Pedro pregava em Atos, ele disse: vocês o crucificaram. Muitos dos ouvintes de Pedro não haviam participado daquele procedimento injusto e absurdo de crucificação de Jesus. Mas Pedro ainda diz: vocês o crucificaram. Por que ele diz vocês o crucificaram? E ele diria o mesmo para nós hoje e para todos aqueles que também não conhecem a Cristo. Pelo fato de que fomos nós sim os culpados. Os judeus e os romanos foram apenas instrumentos na mão de Satanás e de Deus para executar o castigo que nós merecíamos. Portanto, o verdadeiro conhecimento e a verdadeira utilidade do conhecimento, do nosso conhecimento, é quando olhamos para a cruz e vemos a cruz como um espelho. Olhamos para Jesus e entendemos que aquilo lá é um espelho da nossa situação. A verdadeira realidade é que nós somos pecadores. A verdadeira realidade não é o que dizia aí o iluminismo, o que dizia Rousseau, o que dizia o marxismo. O problema do mal, o mal não é culpa da sociedade, não é culpa dos outros, não é a culpa dos meus pais, não é a culpa dos Estados Unidos, não é a culpa de seja lá quem for. A culpa é nossa. Se Jesus foi morto, não foram só os romanos, não foi o imperialismo romano que matou Jesus, não foi o judaísmo, a religiosidade judaica que matou Jesus. Fomos nós que matamos Jesus. Foi o nosso pecado que matou Jesus. E portanto, a cruz ela serve como uma lembrança, lembrança da qual nós nunca podemos nos esquecer. Nós matamos o Filho de Deus. Agora vejam só, se Deus agiu com tamanha ira contra o seu próprio Filho, que não tinha pecado algum, o que esperar de nós? Jesus levou o pecado, mas mesmo assim Jesus não tinha pecado. Eventualmente, Jesus poderia ter padecido menos, né? Nós podemos pensar, puxa, Jesus poderia ter um pouco mais de misericórdia, mas o fato é que a ira de Deus, a cruz e os sofrimentos de Cristo, nos mostram que a ira de Deus contra o pecado é tão grande, mas tão grande, ao ponto dele fazer o seu próprio Filho sofrer. Isso nos ensina outra coisa: o nosso pecado não é uma coisa sem importância. Nosso pecado não é um pequeno lapso, um pequeno equívoco, não é uma simples situação que eu fiz algo desagradável, me passei, né, faço uma desculpa, peço desculpa, está tudo resolvido. Não. A morte de Cristo na cruz, os sofrimentos de Cristo na cruz por nós, nos mostram também que o nosso pecado, que a nossa natureza pecaminosa, isso que nós somos, é algo muito grave, é algo gravíssimo. Não é algo que nós devemos lidar com tanta leviandade como nós normalmente lidamos. Na sociedade contemporânea, pecado, muitas vezes se tenta explicar o pecado, dar explicações psicológicas, encontrarmos justificativas as mais variadas para o pecado. Nós mesmos, quando fazemos algo que sabemos que não agrada a Deus, procuramos nos justificar a respeito disso, pedimos perdão assim, sem termos um arrependimento sincero. Mas a verdade é que a cruz nos mostra que a nossa situação é desesperadora, porque o nosso pecado merece aquilo que Jesus Cristo sofreu. Portanto, quando eu olho para a cruz, a correta reação que nós deveríamos ter ao pensar por um momento, sinceramente, nos concentrarmos um pouquinho nisso que Jesus padeceu, a reação mais adequada seria o desespero. Seria nós nos desesperarmos pensando na gravidade da nossa situação diante de Deus, a gravidade do nosso pecado diante de Deus. Isso é gravíssimo. E vejam, Lutero, ele percebeu isso, e por isso ele vivia atormentado pela sua consciência. Como um bom católico, ele ia lá, ele confessava os pecados dele, ele pedia perdão, o padre dava absolvição para ele recebia a Eucaristia depois, ele estava
recebia a graça santificante ali, mas logo em seguida a consciência dele voltava a acusar. Não, tu é pecador, não, tu está desejando alguma coisa desagradável, não, tu está com algum desejo impuro, não, tu está fazendo algo que não agrada a Deus. E ele voltava a ter esses problemas, e ele voltava a se achar culpado, ele não conseguia, portanto, ter paz interior. Por quê? Porque ele estava já aterrorizado. Deus estava fazendo a obra no seu coração para mostrar a gravidade da situação do pecado dele. E foi quando ele teve essa noção da gravidade do pecado, da gravidade da situação humana longe de Deus, foi nesse momento que ele, nessa angústia, teve a percepção do Evangelho, aquela percepção libertadora. A obra de Deus por nós não termina na cruz, com Jesus morto na cruz. A obra de Deus termina, sei que podemos dizer que termina ali, na verdade ela continua, mas o ápice da obra de Deus em nosso favor é o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Ele não apenas sofreu os pecados, mas ele carregou os pecados, e com a sua ressurreição ele derrotou o pecado. Os nossos pecados estão sobre ele, e portanto, quando eu confio nele, eu não preciso mais estar nesse conflito de achar que eu estou numa situação desesperançosa diante de Deus, que eu estou numa situação horrível, e agora, confiando nele, eu tenho a certeza de que ele carregou os meus pecados. É isso que diz, inclusive, em Isaías: ele levou sobre si, ele carregou. Paulo vai dizer que Deus o fez pecado, ou o tornou pecado. Lutero, até como traduz, ele vai dizer que Deus fez Jesus pecador, uma coisa que choca muitas pessoas, e nós não podemos dizer isso tão literalmente assim, mas o fato é que Jesus carregou de fato todos os nossos pecados. Mas antes de nós pensarmos nessa boa nova, que é o fato de que Jesus levou tudo sobre si, levou tudo isso para longe, nós temos que primeiro nos aterrorizarmos com a nossa situação diante de Deus. Não há evangelho, não há salvação, não há graça, sem que antes o ser humano tenha consciência daquilo que ele é, da gravidade do seu pecado e da situação desesperadora que ele vive, e do quão impotente ele é para mudar essa situação. E eis aqui uma questão importante: nenhum esforço nosso para tentar acalmar a nossa consciência aterrorizada pela nossa culpa será suficiente. Nenhuma boa obra que eu faço, nenhuma caridade, não adianta eu dar esmola, eu me guardar da imoralidade sexual, eu não roubar, eu não matar, eu não ser corrupto, eu ser um bom profissional. Não interessa. Nada disso é suficiente para acalmar uma consciência impactada pelo pecado depois que ela se enxerga na cruz. Quando nós meditamos corretamente na cruz e concebemos e percebemos a gravidade do nosso pecado, nada que está em nós é suficiente para aplacar essa nossa intranquilidade, nosso desespero e a nossa falta de paz. E é por isso, portanto, que nós podemos dizer, e é isso que acontece domingo após domingo, quando o Evangelho é pregado, que no final das contas, esse autoconhecimento que nós temos ao meditar sobre a cruz, ao olhar para a cruz, ao ver aquilo que Cristo padeceu, esse autoconhecimento só é possível se o próprio Deus nos conceder por obra da sua graça. Reconhecer a nossa condição de pecado é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. E se você, ao olhar para a cruz, olhar para o sofrimento, não se compadecer, ou melhor, não sentir que a sua situação é desesperadora, então você deve orar para Deus e pedir para que Deus mostre a sua real situação diante dele. Porque é apenas no momento em que nós reconhecermos e nos desesperarmos pelo nosso pecado que a graça de Deus pode agir em nossa vida e nos levar a Cristo, para nos levar ao arrependimento, à transformação e à absolvição e justificação diante de Deus. Sem essa obra de Deus em nossa vida transformando nosso coração, isso não acontece. E é por isso que o Evangelho é pregado muitas vezes e as pessoas não se importam. Tu diz, o ser humano é pecador. Ele vai dizer, não, eu não sou, eu não me acho, eu sou bom, eu
eu ajudo as pessoas, eu não sou materialista, eu não sou egoísta, eu sou fiel à minha esposa. As pessoas se acham boas. É isso que as ideologias contemporâneas nos falam. O homem é bom, a sociedade corrompe. Nós naturalmente somos bons. Ninguém se convence da sua pecaminosidade naturalmente. O ser humano sempre acha que pode fazer algo para agradar a Deus e acha que pode ser digno diante de Deus pelo seu próprio esforço. É isso que todas as falsas religiões pregam e ensinam. Fazemos algumas coisas e conseguimos ou ter uma reencarnação melhor, ou aplacar a ira de Deus, ou fazem lá um balanço do que é ruim, do que é mal em nós, se der um saldo positivo, eu estou salvo e justificado. É isso que toda falsa religião faz. Mas a mensagem da cruz ela é diferente, porque a mensagem da cruz nos mostra um Deus que se revelou de uma maneira inesperada, enquanto todos esperavam que ele viesse de uma maneira miraculosa, espetacular e poderosa e libertasse os judeus da opressão. Ele vem de uma maneira humilde e veio uma vida humilde, vindo de uma família humilde, ele vive uma vida humilde e acaba sofrendo uma morte entre criminosos na cruz, o pior tipo de execução existente naquela época e provavelmente em todos os tempos. Quem podia esperar uma coisa dessas? Ninguém. Mas a sabedoria de Deus, ela é oculta aos sábios deste mundo por causa disso. Somente aqueles a quem o Espírito de Deus iluminar, portanto, podem crer. E, portanto, somente aqueles a quem o Espírito acompanhar na meditação sobre o que Cristo padeceu é que podem conseguir se enxergar a si mesmos naquela cruz. E se você, meu irmão, não consegue fazer isso, peça a Deus, ore a Deus, para que Deus leve o seu coração a se constranger pelo seu pecado. Leve o seu coração ao arrependimento pelo pecado. Agora, uma vez que você está desesperado, uma vez que agora você se sente pecador, uma vez que você tem esse conflito dentro de você, e você percebe que mesmo que acredite em Jesus, você ainda continua a pecar, e o pecado é uma coisa grave e desagrada a Deus, e você quer fazer alguma coisa e não consegue, nós temos que pensar aqui no segundo aspecto da Semana da Paixão, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu não vou ler aqui porque nós não temos tempo, mas uma das mais belas passagens sobre a ressurreição de Jesus Cristo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando então os anjos falam para as mulheres que vão ao túmulo, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ou por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Anualmente nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E é justamente através da ressurreição de Cristo que nós podemos ter a certeza de que Ele venceu a morte. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte e o pecado foram derrotados. Eu olho para a cruz, às vezes alguns segmentos do cristianismo, eles pregam sobre Jesus e pregam apenas sobre Jesus crucificado e acaba ali. Ai, minha culpa, eu sou um pecador e não há nenhuma mensagem de esperança. Mas o Evangelho ele é bem claro, Jesus ressuscitou e essa é a nossa esperança. Pela sua ressurreição ele venceu a morte. E mais ainda, pela sua ressurreição nós sabemos que aqueles pecados que ele carregou, o meu, o teu, os nossos, os de todos aqueles que serão salvos, esses pecados foram todos absolutamente destruídos e derrotados na sua ressurreição. É por isso que Paulo vai dizer que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, meu irmão, nenhuma condenação para você que está unido a Cristo Jesus. Você que crê em Jesus, você que tem fé, você que confia em Jesus Cristo e apenas em Jesus Cristo, contra o seu pecado, nenhuma condenação há para você. Você não coloca o seu esforço próprio, não coloca as suas próprias obras, mas você olha para a cruz, vê o seu pecado, mas vê também o seu pecado derrotado na ressurreição de Jesus Cristo. Não há, portanto, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é dessa maneira, portanto, que nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos. A cruz nos bota Jesus como
para nos restaurar a sua comunhão com Ele. A cruz, ela nos revela o amor de Deus, e às vezes há uma banalização, né? A gente fala do amor de Deus, Deus amou o mundo, e as pessoas às vezes banalizam isso, mas o fato é que a grande verdade é que a cruz revela o amor de Deus. Vocês querem saber o que é amor? Olhem não para o amor romântico, olhem para a cruz. A cruz é a definição de amor, e não só do amor como conceito, mas do amor de Deus por nós. Vocês vão dizer, mas quem nos amou foi Jesus, porque Jesus morreu. Mas Jesus não teria morrido se o próprio Deus não tivesse desejado e de comum acordo mandasse o seu Filho para morrer na cruz. Portanto, por meio do Cristo crucificado, eu tenho acesso ao Deus Pai. Eu vou ao coração de Cristo quando eu olho para Ele, levando os meus pecados, ressuscitando e vencendo os meus pecados. Eu alcanço o coração dele e por meio do coração dele eu chego ao coração do Pai. No final das contas, a salvação é uma obra de todo Deus Trino, é uma obra da Trindade e é uma obra para nós. Jesus Cristo, Ele não morreu pela humanidade de uma maneira genérica. Ele morreu por mim e por ti, Ele morreu para você. Não vamos ser individualistas aqui, não é que eu seja o centro do mundo ou você seja o centro do mundo, mas o fato é que se vocês não apropriarem essa verdade para vocês, de nenhum valor terá o conhecimento que vocês têm de Deus. Por isso que o conhecimento de Deus na cruz é importante, porque eu olho para aquilo, eu me aproprio daquilo e Cristo passa a ser meu. O meu pecado está lá, agora a justiça de Cristo é minha. Eu sou justo porque Jesus é justo e porque eu estou unido a Ele. E Ele fez isso por mim. E portanto você não é uma pessoa aí sem valor, uma pessoa abandonada, jogada. Não, Deus mostra o seu amor porque Ele te chamou e você está aqui, você tem fé e você crê nele e você está unido a Ele. Portanto, você agora tem acesso a Deus. E por isso nós dizemos, a cruz, os sofrimentos de Cristo são uma dádiva ao nosso favor. Ele se deu a nós. Mas a cruz também nos ensina mais uma coisa. Ela não apenas nos mostra quem Deus é, um Deus que preferiu se revelar na fraqueza. Ela não somente mostra quem nós somos, pecadores desesperados e que apenas pela ressurreição de Cristo podemos nos salvar da condenação. Ela também nos apresenta Jesus Cristo como nosso modelo. Jesus Cristo é um modelo para a nossa vida. Mas aqui é importante uma observação. Não é possível que Cristo seja o seu modelo sem que antes você tenha recebido Cristo pela fé como dádiva, como uma graça de Deus. O grande problema do cristianismo católico e evangélico no Brasil e em vários lugares do mundo é que nós costumamos inverter as coisas. Olhamos para Cristo como exemplo e achamos que a nossa salvação se fundamenta no quão perfeitamente eu sigo o exemplo de Cristo na cruz. E se eu não seguir esse exemplo, eu vou ir para o inferno porque a ira de Deus está sobre mim. Meus irmãos, isso não é evangelho, isso é uma nova lei. O Evangelho é a boa nova de que Cristo levou sobre si os nossos pecados. E é somente a partir do momento que eu entendo isso, que eu entendo que meus pecados estão sobre Ele, é que eu então posso entender que Jesus é o meu modelo. E aí eu posso então seguir a Cristo como um modelo. E aqui está o nosso desafio. As duas coisas andam juntas. Por motivos didáticos, nós separamos e explicamos a parte. Jesus como dádiva, Jesus como modelo a ser seguido. E nós sabemos que antes de eu imitar Jesus, eu tenho que estar nele, eu tenho que receber ele como fé. E é ele, por sua graça, que vai me capacitar a depois imitar a ele. E na imitação de Cristo, existe até um livro com esse nome, Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Mas a imitação de Cristo não é o fundamento da nossa salvação. Eu imito porque ele sofreu. Eu imito porque ele me salvou. Eu imito porque eu fui aceito diante de Deus. Eu não imito Jesus para ser aceito. Eu imito porque fui aceito. Essa é a ordem do Evangelho. Se nós não tivermos isso sempre na nossa mente, nós transformamos o Evangelho numa lei e nós perdemos a alegria de estar em Cristo e de servir a Cristo. E passamos a ver Deus como um ditador. Por isso, meus irmãos, sempre tenham esse cuidado. Jesus é o nosso modelo, sim. Devemos seguir a Cristo, sim. A nossa vida é uma vida de carregar a cruz, sim.
Tudo isso é verdade, mas antes receba a Cristo como dádiva pela fé, porque esse é o fundamento da sua aceitação e da sua transformação. Aleluia. Hebreus capítulo 12, eu não posso ler aqui dos versículos, mas vejam só, no versículo 2 do capítulo 12 nos fala que nós devemos fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vejam a ordem: Jesus é o autor da nossa fé, e já que Ele é autor da nossa fé, ou seja, Ele começou, não fui eu que comecei, sendo Ele autor da minha fé, eu devo olhar para Ele e ter Ele como exemplo, fixando os olhos em Jesus. E Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, ou seja, Jesus olhou para o futuro e viu o que estava sendo proposto, ou seja, a salvação do povo de Deus, e a vida eterna para o povo de Deus junto com Ele. Então Jesus olha para isso e por causa dessa alegria que lhe está proposta, Ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha que sofreu, tudo aquilo que nós vemos aqui. Deus não fez caso disso. E assim Ele está agora sentado à direita do trono de Deus. Portanto, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo aqui: você está desanimado, você está sofrendo, você acha que não consegue? Olhe para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele conseguiu olhar além, Ele olhou além do seu sofrimento e viu que algo maior estava sendo proposto e Ele suportou aquilo pacientemente. Portanto, suporte os seus sofrimentos assim como Jesus suportou os seus sofrimentos na cruz. É disso que, portanto, nós queremos dizer quando falamos que Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele acaba sendo o nosso modelo em tudo aquilo que nós fazemos, especialmente em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, em meio à luta contra o pecado. E é por isso que eu concluo agora com algumas aplicações. E a primeira aplicação é a seguinte: se você está aterrorizado por haver conhecido melhor a si mesmo e o seu pecado olhando para a cruz, Cristo é Salvador e dádiva, portanto, corra para Cristo. Não fique escravizado pelo terror do pecado, não fique escravizado pelas suas próprias boas obras, não fique escravizado na sua própria justiça. Largue tudo isso, corra para Cristo, confie nele e entregue tudo para Ele. Não há outra saída, não há outra solução. Não há outra forma pela qual nós podemos nos livrar dos nossos pecados. O teu pecado foi lançado sobre Cristo e sobrepujado pela ressurreição de Cristo. Tenha essa certeza. Lance, portanto, tudo sobre Ele. A segunda aplicação: talvez você não esteja aterrorizado contra o seu pecado. Talvez você se pense bom o suficiente para merecer algo de Deus. Talvez, como nós falamos aqui ao longo da pregação, você pense: não, eu sou uma pessoa boa, eu não adultero, eu não roubo, eu não tenho nenhum temor, eu olho para Cristo, ok, Ele sofreu ali por algumas coisinhas que eu fiz, mas isso não é nada demais. Talvez você se ache justo, talvez você se ache bom demais, mas se você pensa que é justo o suficiente, então olhe para a cruz de novo e pense se você está à altura daquilo. Olhe para aquilo e veja se você de fato é justo, mesmo olhando aquilo que Cristo sofreu. Você nunca estará à altura de Jesus Cristo. Tente seguir Ele como modelo pelo seu esforço para ver o que vai dar. Nunca você estará à altura de Jesus. Agora, se você vive no pecado, terceira aplicação, e não se importa com isso, talvez você pense assim: o pecado não importa, eu olho para a questão, olho para a cruz, não sinto nada, e esse negócio de pecado é uma bobagem, eu não me importo com isso. Se essa é a sua situação, ou talvez você diga que o pecado que você tem é culpa dos outros, a culpa da minha mãe, a culpa da sociedade, a culpa do capitalismo, a culpa de não sei quem. Se você pensa assim, então saiba que, segundo a palavra de Deus, você deve se conformar a Cristo e seus sofrimentos. Ou você se conforma aqui, se entregando a Cristo, ou você se conforma no inferno. Mas em algum lugar você vai ter que se conformar a Cristo. Em algum lugar Cristo vai ter que ser o seu modelo. Se você deixar para o inferno, tudo aquilo que Cristo sofreu, você vai levar esse sofrimento com você. E não vai pagar o pecado, porque você não tem condição de pagar o seu pecado pelo seu sofrimento. Só Jesus tem. Então você vai ficar sofrendo para sempre.
Então, de alguma maneira, você vai se conformar a Cristo, queira ou não, ou aqui pelo arrependimento ou no inferno. Mas também com arrependimento, mas aí já sem solução. Quarto ponto. Deus se revelou por meio dos seus sofrimentos e das humilhações. Portanto, busque a Deus e encontre a Deus em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dificuldade, em meio à sua humilhação. Não pense que o cristão tem que ser próspero, que o cristão tem que estar sempre por cima, que o cristão não pode ficar doente, que o cristão tem que ser rico, que o cristão tem que estar acima do não cristão. Não pense que a vida cristã é isso. Isso é um falso evangelho, isso é uma mentira infernal. Não por acaso Deus se revelou na cruz. E se Deus se revelou na cruz, isso significa que as cruzes na vida do cristão são algo comum. Nós levaremos a cruz. Portanto, abandone o estilo de vida triunfalista. Abandone o triunfalismo na sua teologia, no seu modo de encarar a Deus. Entenda que se Deus se revelou no sofrimento, quando você sofrer, Deus vai estar no sofrimento. Você não sofre porque Deus te abandonou, mas você sofre porque Deus está com você ali no meio daquele sofrimento. Deus não vai abandonar você no meio do sofrimento, porque Ele não abandonou o seu filho em meio ao sofrimento, Ele também não te abandona. Quinto, Cristo morreu por você, como eu já falei. Agora, não seja egocêntrico ao ponto de colocar a sua salvação na sua capacidade de se arrepender ou na sua capacidade de tomar decisões a favor de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a pessoa vai para um autoexame, ela se vê como pecadora e começa: puxa, mas será que eu me arrependi de verdade? Puxa, mas será que eu me converti de verdade? Será que eu aceitei Jesus de verdade, com todo o meu coração? E aí começa aquela autotortura, que às vezes alguns pastores fazem isso é terrível, porque eles estão estimulando algo muito ruim nas pessoas. Eles começam: você tem certeza que um dia aceitou Jesus como seu Salvador? Você tem certeza que tomou uma decisão autêntica? Se você não consegue se lembrar desse dia, é porque provavelmente você não aceitou. Meu irmão, a sua salvação não está nas decisões que você toma, mas está naquilo que Cristo fez por você na cruz. E se algum dia você se desesperar e pensar assim: será que eu de fato sou cristão? Será que eu de fato tomei uma decisão correta? Olhe para a cruz, olhe para o Jesus crucificado, olhe para o Deus ressurreto, ouça a palavra de Deus pregada e saiba que é a palavra de Deus, é o Deus que salva e não as suas decisões. Não fundamente a sua salvação apenas de uma decisão, apenas no seu ego, apenas na sua psicologia. Não é a condição psicológica da pessoa que determina a sua salvação. É o que Cristo fez por nós. Nunca se esqueça disso. E por fim, a última aplicação. Medite nos sofrimentos de Cristo. Tenha Cristo como exemplo de fidelidade. E eu agora, em 1 minuto, quero fazer isso com a igreja. Eu convido vocês agora a fecharem os olhos. Fechem os olhos por um instante. Reflitam. Pensem um pouco nos sofrimentos de Cristo. Pensem um pouco naquilo que Ele passou na cruz e aquilo que Ele fez por vocês. Reflitam um pouco a respeito disso. Pensem se vocês conseguem se enxergar ali em meio àqueles sofrimentos de Jesus Cristo, vocês como merecedores daquilo. Pensem também se vocês já lançaram todos os pecados de vocês sobre Jesus Cristo, e portanto agora vocês não são mais escravos do medo e da culpa, porque Ele levou os pecados de vocês. Agora, uma vez que vocês pensaram a respeito disso, desse sofrimento, do que Cristo fez por vocês, pensem agora em Jesus como um exemplo para vocês. Pensem na situação de sofrimento e doenças, por exemplo. Talvez vocês se incomodem quando estão sofrendo, passando por uma situação que não gostam, ou estão doentes e não esperavam estar doentes. Pensem então que Jesus suportou tudo isso ao teu favor. Ele sofreu
E é legítimo que eventualmente nós também venhamos a sofrer pela causa do Evangelho. Pensem talvez, quando vocês têm que fazer algo que não desejam, pensem então Cristo amarrado e preso, e tendo que fazer o que ele não desejaria, ser torturado e morto. Se vocês talvez lutem contra o orgulho, se sentem orgulhosos ou soberbos, pensem que o próprio Deus se fez homem e morreu de uma maneira humilhante e ultrajante, sendo cuspido, esbofeteado, espancado e zombado por ti. Ele se humilhou. Por que nós não poderíamos nos humilhar? Se você é tentado pela imoralidade sexual ou por qualquer outro tipo de desejo que controla a sua vida, pense no fato de que Cristo sofreu no seu corpo e mesmo assim Ele não se opôs a esse sofrimento no seu corpo. Ele suportou. Será que você consegue então lutar com a graça de Deus contra os seus hábitos pecaminosos? Se você é tomado às vezes por ódio, inveja, desejo de vingança em relação a outras pessoas, veja Cristo ali na cruz, orando e intercedendo por aqueles que o mataram, crucificaram e carregando o nosso pecado. Ele que não merecia nada e que poderia se vingar de nós e nos mandar para a cruz, na verdade Ele nos substitui. Então pense nisso, pense no amor de Deus por vós, por vocês ali na cruz. Se você, algumas semanas atrás falamos sobre contribuição, sobre amor ao dinheiro, sobre avareza, e se você tem problema com a avareza, se seu Deus é o seu bolso, o seu dinheiro, pense no fato de que Jesus se entregou totalmente, sendo rico se fez pobre por nós, e isso ficou muito claro ali na cruz. E por fim, toda vez que você for tomado por tristeza, depressão, uma situação que lhe desagrada profundamente, mexe com seus sentimentos, pense em Jesus no Getsemane. Ele estava tão triste ao ponto de morrer. Um dos evangelhos nos fala que ele perdeu gotas de sangue, tamanha a angústia, a tristeza e o sofrimento mental que ele teve naquele momento. Mas mesmo assim, ele ainda assim confiou na bondade essencial de Deus. Deus continuou sendo bom, mesmo ele estando angustiado em meio a toda aquela situação que ele vivia. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, nós queremos nessa noite, Pai, após ouvir a Tua palavra, nos colocarmos diante de Ti e reconhecermos, Senhor, reconhecermos nosso pecado, reconhecermos que não somos nada sem Ti, reconhecermos que não temos nenhum direito, nenhuma dignidade diante de Ti. Essa é a verdade, é isso que a Tua palavra e essencialmente a Tua cruz nos revela. O castigo que o Teu Filho levou é o castigo que nós merecíamos. O sofrimento de Cristo mostra o nosso pecado, reflete a nossa maldade, Pai. Mas nós nos alegramos e sabemos que Cristo venceu a morte, venceu o pecado pela sua ressurreição. O mal não tem mais nenhum domínio sobre nós, Pai. E nos alegramos com isso, Pai. Eu oro agora, se alguém está constrangido pelo seu pecado, se alguém está com culpa, carrega culpa na sua consciência por causa do seu pecado, Senhor, que o Teu Espírito Santo atue na consciência dessa pessoa e leve ela a olhar para Cristo, a contemplar a ressurreição de Cristo e a vitória sobre o mal, e que ela possa confiar em Cristo e depositar toda a sua confiança, sem exceção, apenas em Jesus Cristo para a sua salvação, e ela possa ter paz na sua consciência. E se alguém não se arrepende e pensa que não é pecador, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ao longo do tempo continuar trabalhando nessa consciência, para que ele possa vir a reconhecer a sua condição de pecado, para que possa também conhecer a Ti verdadeiramente, Senhor.
No mais, Senhor, nós oramos para que Tu continue a ser um modelo para nós, Pai. Todos nós, Senhor, que cremos em Ti, que depositamos a nossa confiança em Ti, lançamos o nosso pecado sobre o Teu Filho, Senhor. Que todos nós possamos invariavelmente ter Jesus Cristo crucificado como nosso modelo, Senhor. Que possamos carregar a nossa cruz, viver à luz do Teu Filho crucificado. Que possamos, Senhor, nos despojar de nós mesmos, crucificar o nosso ego, Senhor. Possamos estar dispostos a servir, custe o que custar, a sofrer, custe o que custar, a fazer a Tua vontade, viver em santidade, custe o que custar. Nos dá, Senhor, essa força, essa convicção, Senhor. E que essa igreja, portanto, possa cada dia mais crescer em santidade, refletir a Tua glória, Senhor. E se alegrar em Ti, se alegrar na Tua presença, Senhor. Se alegrar por viver, refletindo a Tua glória. Assim nós oramos e te pedimos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Pra te adorar.
deve estar passando novamente o nosso pastor.